Olá, povo de Deus, sábado 21 de outubro de 2023, 28ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 4, 13, 16 a 18 e Lucas 12, de 8 a 12. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Como nos esclarece o exegeta Shekel, o tema da paternidade se prolonga no da herança, com sentido polivalente. O herdeiro de Abraão e Abraão o herdeiro. Herdeiro da terra e, segundo a tradição rabínica, de todas as famílias do mundo. A Abraão sucedem seus herdeiros ou descendentes na herança da posse da terra prometida. Ora, se fossem herdeiros legais, teriam direito à herança sem depender das promessas. Mas passar ao terreno da legalidade é perigoso, é fatal, porque legalmente se provarão transgressões que invalidam os direitos. Delito supõe lei, transgressão supõe fronteira ou limite. Da fé, pela confiança, chegamos à esperança. Abraão creu em três coisas, crendo numa pessoa: que Deus, perdoando, pode tornar justo um culpado, que pode tornar fecundo dois anciãos já estéreis e que dá vida aos mortos, como deu existência do nada. Paulo segue firme na sua argumentação de que o que move a história da salvação é a fé e não a prática da lei. Deus é pai de todos, tanto dos descendentes pela lei, quanto daqueles que se apoiam na fé de Abraão. Portanto, o apóstolo iguala as condições de salvação para todos. Lucas 12, de 8 a 12, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis, ou como vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. Jesus alertava aos seus discípulos que quem o recusasse na terra seria recusado também por Deus. Até aí podemos entender, pois, quem se recusa a aceitar o projeto de Jesus se auto-exclui do reino. Porém, há uma frase enigmática de Jesus: todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão.
Aproximamo-nos do sentido dessa afirmação de Jesus quando deciframos o papel do Espírito Santo no projeto da salvação. Na mais variada presença de dons na existência humana, temos o selo do Espírito, nos confirmando na missão. Fechar-se a esses dons é uma forma de negar a ação do Espírito em cada pessoa, em cada situação que a vida nos apresenta. Quem se abre ao Espírito dá os seguintes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Ora, fechar-se a esses dons é negar que o Espírito Santo produza essas virtudes na nossa vida diária. Além disso, o Espírito é aquele que nos conduz à verdade, que nos esclarece sobre Jesus e sua prática. Portanto, a resistência permanente à ação do Espírito Santo em nossa vida é, sem dúvida, fazer a opção por outros caminhos que nos distanciam do seguimento de Jesus. Por tudo isso, se diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a oposição consciente, obstinada e maliciosa à revelação divina. Ela se torna imperdoável porque elimina qualquer possibilidade de arrependimento. Por outro lado, quem vive segundo o Espírito age como Jesus e revela o amor misericordioso do Pai na história. Para este, nada mais há que temer, nem mesmo o enfrentamento com as autoridades, pois é o Espírito que falará em seu lugar e o livrará das intempéries da vida. Daí a pertinência de rogarmos permanentemente ao Pai, para que nos dê o dom do discernimento, e assim hajamos sempre segundo a inspiração do Espírito, que nos abre ao mundo novo e nos torna cidadãos do reino, de forma já antecipada na história. Um beijo no seu coração.